Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui a gente nessa realidade, né, pessoal, para continuar o nosso processo. Nossa, agora eu estava meditando aqui, tá? Muito bom a frequência, tá? Por mais que o clima esteja assim nublado, né? As nuvens aí nubradas, fazendo um friozinho aqui, né? Aqui em Salvador, né? A gente como como é soteropolitano, né? Que é de Salvador, a gente não está acostumado ao clima assim frio, tá? Mas é isso, faz parte, né? Faz parte da temperatura, do clima e a gente tem que se adaptar a tudo, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá, pessoal? Que eu vi aí no, no vídeos que eu gravei na semana, não só o de ontem, né? Eu vi que teve bastante visualização, tá? Comentários. Pessoas eu vi que estão compartilhando o vídeo, tá, pessoal? Nossa, espero que essas pessoas, tá, pessoal, continue. Eu sei que a gente tem falhas, dificuldade aqui nessa vida, mas a gente precisa continuar, tá? Tá certo? Então, e isso passa por a gente entender o nosso despertar, nossa caminhada espiritual, tá? Porque quando a gente não entende isso sobre frequência, como é que a gente deve se comportar aqui, a gente tem dificuldade na vida, tá, pessoal? Por isso que eu estou ensinando aqui várias coisas, irmão. Aqui é tipo para você tomar consciência, pessoal. Se você não fazer o dever de casa, né? Se você não fazer o seu dever de casa, aí eu não posso fazer nada por você. Porque aqui é para você tomar consciência. Mas se você não toma consciência, não toma a rédea, dizer assim, não, vou, é isso aqui e tal, não sei o quê. Você está esperando que alguém lhe mande, alguém lhe empurre, alguém. Já é um vício até das religiões, tá, pessoal? Essas pessoas entram nessa situação já é um vício das religiões mesmo, que como é que se diz? Começa a ficar dependente de um líder, um guru, sabe? Não, você tem que tomar. Aqui eu só estou passando essas informações para você tomar consciência. Mas se você não quer tomar consciência, pessoal, está esperando o quê? Aí sempre depois que, eu estou sofrendo, ô, me ajude aqui, olha aí. Fica nesse desespero, pessoal, tá? Espero que vocês tomem consciência, façam o seu dever de casa, tá? Como eu estou fazendo o meu, tá? Espero que vocês façam também. Que é assim, pessoal. É na dificuldade, é na situação que a gente tem que vencer as coisas. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Dando essa introdução. Vou tomar um chá aqui para combater esse frio aí, tá? A minha garganta. Graças a Deus, tá, pessoal? Minha garganta aqui e tal. O nariz meio anasalado, mas a garganta tá aqui funcionando. A espiritualidade não tá deixando para eu continuar o meu processo aqui, tá? O nosso estudo aqui, tá, pessoal? Então, entende? Por que eu estou dando essa introdução toda? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Tá? Porque eu vi hoje, foi de manhã, foi de manhã agora, a mulher, né, fala de espiritualidade aí e tal, ela colocou, atenção, os falsos profetas. Eu digo, olha, nossa, é interessante o que ela vai falar.
Eu fui escutar o que ela foi falar, né? Porque para ver o raciocínio dela, mas quando eu tô vendo, a mulher tá, como é que se diz? Vendendo, pessoal, o despertar espiritual. Vendendo uma cápsula. Deve ser vitamínico, dizendo que essa cápsula você vai despertar a consciência, né? Que você tinha que pagar 12 vezes de R$ 20. Então vai levar o ano todo para você pagar, tá? Como é que pode, pessoal? Entende? Você entende agora que eu estou falando aqui? Então, isso está acontecendo no meio aqui da espiritualidade, daqueles que estão falando do despertar, e estão acontecendo também no meio aí religioso evangélico, vários aí, tá? Tá acontecendo. Por que que ela estava. Depois eu vi qual era a motivação, por que que ela estava fazendo aquilo. Ah, precisamos bater a meta, senão a gente não alcança aqui a meta, que a gente precisa de dinheiro para. Então, tá fazendo essas coisas por causa da incentivação do dinheiro, pessoal. É, é o que eu falei ontem, é o que muitos a cilada aí do inimigo, muitos estão caindo. Espiritualista, evangélico, muitos aí estão caíram nessa cilada. Olha os pastores, pessoal. Olha o que aconteceu com essas pessoas, tá? E saindo da frequência verdadeira, tá, pessoal? Falando coisa para vender coisas vitamínicas, usando a espiritualidade para isso, pessoal. Você entende? Então, olha quantas informações, quanta nuvem negra, né? Está na mente do povo. Por isso que o povo fica doente, fica confuso espiritualmente. E isso é o trabalho da matrix religiosa, pessoal. Tem espírito aí usando. A pessoa, quando entra nesse espírito de querer dinheiro, de ganância, os espíritos vão usar você para enganar as pessoas, para tirar dinheiro e você se desvia da verdade. É o que está acontecendo em vários setores. Tá, pessoal? Então, isso que está acontecendo com essas pessoas, tá? Eu sinto muito e isso vai trazendo nuvem negra, confusão na cabeça das pessoas, né? Confusão mental, né? Espiritual. Então, quando você está nessa confusão mental, não entende a verdade, pessoal, o que é que acontece? Você entra numa vibração negativa. É por isso que chegaram aqui muitas pessoas no meu canal, pessoal, assim, vindo esses grupos religiosos, tá? A confusão mental que essas pessoas tinham. Chegaram aqui, graças a Deus, né? Umas que continuaram, né? Não, não desistiu de estar me ouvindo aqui. O que é que aconteceu com essas pessoas agora estão entrando no equilíbrio dela espiritual, pessoal. Porque se você está desequilibrado espiritualmente, desequilibra tudo. É isso que o inimigo está fazendo. Está usando as matrizes religiosas para trazer mais confusão. Quanta informação agora é passada, pessoal, nas redes sociais, aí nas TV, em vários lugares, pessoal. Né? Confusão, medo, tudo para que a gente fique em uma frequência, para que a gente não entre no despertar, a gente não evolui espiritualmente. É o trabalho da Matrix. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é por isso que eu venho falar sobre isso, né? É meu tema de hoje, porque eu tenho falado aqui a nuvem negra, né? Aí é meu tema de hoje. O que é a nuvem negra espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Eu tenho dito aqui, né? Quem está me assistindo mais sabe o que é isso.
E eu falo, e como não vibrar nessa frequência de confusão mental? Então, como é que a gente não vibra nessa frequência? Como é que a gente se sai dessa aí, pessoal? Porque a matrix religiosa, a matrix em geral, está trazendo notícia, confusão para a nossa mente. Por que ele quer deixar a nossa mente confusa, pessoal? Para a gente não encontrar o caminho da verdade, o caminho do equilíbrio. É isso que ele quer deixar a gente desequilibrado. Quanto mais ele deixa a gente desequilibrado, mais a gente não encontra a verdade, pessoal. Porque o equilíbrio é tudo. É o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. É o caminho de Cristo. Tá? E Deus quer tirar a gente dessa confusão. Quando você não busca fazer a vontade de Deus, você entra numa frequência que você vai ficar nessas confusão. Você vai ser atraído por falso profeta, né? Religiosamente, você vai ser atraído por várias outras coisas para você fazer. Entende, pessoal? Então, por isso que eu, como é que se diz? Venho falar sobre isso aqui, tá? Eu tenho comentado aqui nuvem negra, né? Tenho tirado muita nuvem negra aqui, né? Que eu virei um gari espiritual, tirar só confusão da mente. Não, é o meu trabalho, né? Principalmente que eu estudei psicologia, tomei psicanálise, tá? Sei o que passa na confusão na mente das pessoas, tá? Mas estudando agora espiritualidade, né? Me conectando com Deus, tal, para poder ajudar vocês, tá, pessoal? Dedicando aqui meu tempo a ajudar vocês. E pior que eu não estou fazendo igual a mulher, tá? Cobrando aí 12 vezes é um ano, pagar 12 meses de 12 de R$ 20, R$ 50. Eu não estou cobrando isso de você, tá? Você vai encontrar isso aí, tá? No meio da espiritualidade que estão falando de despertar também, tá, pessoal? Mas vamos saber aqui no nosso estudo, né, que eu vou dar ênfase aqui, no nosso estudo, o que é as nuvem negra espiritual. O que é isso, pessoal? Ele fala no contexto espiritual, né? No contexto espiritual, uma nuvem negra pode simbolizar momento de dificuldade, tristeza ou a presença de energia negativa. Então, pessoal, você vê que o que aqui o tema que eu estou trazendo hoje é uma palavra figurada, nuvem negra. Porque nuvem negra representa que vem tempestade, chuva, né? Mas a gente está no contexto espiritual, a nuvem negra simboliza, então é uma coisa simbólica que representa o quê? Momento de dificuldade, tristeza, desespero ou presença de energia negativa na vida da pessoa. Então, essa metáfora, esse conceito representa isso, tá? Para os evangélicos aí, né? Não pensar, não existe. Na Bíblia existe a nuvem que acompanhou o povo de Israel lá, né? Com Moisés, que representava o Espírito Santo ali, a presença de Deus, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Na hora que eu trazer o versículo aqui, tá, pessoal? Então, a nuvem negra, a nuvem lá, que ela iluminava a noite, né? A nuvem acompanhava, simbolizava a presença de Deus. Entende? Então, mas essa nuvem negra aqui, que é trazida pelo inimigo, a frequência negativa, né? Que ele diz a presença de energia negativa, ele fala, é frequentemente associada nessas energias a sentimento de depressão, ansiedade,
outras aflições mentais, emocionais, que pode obscurecer a percepção da luz e da esperança das pessoas. Então, essa energia, essa presença de energia negativa na mente da pessoa, né? Ela está associada a esse sentimento, depressão. O pior que até pessoas que estão em grupo religioso, principalmente evangélico, qualquer coisa, estão com depressão, pessoal. Ansiedade, né? Como é que se diz? A pessoa também com a irritabilidade, outras aflições mentais. Então, várias aflições mentais e emocionais, que quando a pessoa está nessa fase, ela está obscurecida a percepção da luz. A luz que está dentro dela. E aí não traz esperança, então ela não vê esperança. Então, é preciso o quê? Trabalhar a frequência para que a luz brilhe em você, né? Por isso que representa lá a nuvem que está seguindo, é a presença do Espírito de Deus, tá, pessoal? Quando essa luz começa a brilhar, você dissipa essas trevas, essas coisas da energia negativa. Então, é através do despertar, é através da conexão, a intimidade com Deus, que a gente dissipa essas coisas, essas energias negativas. Aí ele fala, a nuvem negra pode representar, então, o que é que a nuvem negra representa? Dificuldade e desafio, né? A nuvem negra pode ser vista como um símbolo de um período turbulento na vida de uma pessoa, enfrentando obstáculo e problema que impede de avançar. Então, quando a gente está naquele momento, né, pessoal? Então você está numa uma nuvem negra. Então, você vê que é o que, pessoal? É uma metáfora que a gente está usando, nuvem negra, que representa isso espiritualmente. Então, o que é que representa também? Emoções negativas. Então, ele fala, ela pode representar a presença de sentimentos como tristeza profunda, desespero, ansiedade, que pode obscurecer a clareza mental e a visão positiva da vida. Então, representa isso também a nuvem negra. O que mais? Energia negativa. Também a nuvem negra representa a energia negativa. O que é que significa? Em alguma vertente espiritual, né? A nuvem negra pode ser interpretada como manifestação de energia negativa. Influências espirituais, então, espírito maligno, né? Perturbadora ou obsessão que afeta o indivíduo. Então, são também isso que, quando você está numa frequência baixa, negativa, o que é que acontece, pessoal? Esses espíritos, essas influências espirituais perturbadoras, né, que é do umbral, começa a vir a afetar você, pessoal. É isso que, por isso, qual é a minha pergunta? E como não vibrar nessa frequência de confusão? Como é? A gente despertando. Então, equilibrando, entrando no equilíbrio emocional, mental. E é o que a Matrix aí, pessoal. O mundo, é por isso que as pessoas estão adoecendo mentalmente. Estão ficando doidas, pessoal. Estão fazendo coisas absurdas. Por causa dessa frequência que a Matrix deixa a pessoa notícia ruim, música em frequência baixa, várias coisas para deixar a pessoa aí. E aí, consequentemente, o que é que acontece? Essas pessoas não despertam, não tem força para sair dessa frequência. Então, precisa alguém vir trazer força ao despertar a conexão com a espiritualidade. É o que eu estou tentando fazer. E não é fácil. As pessoas estão tão presas a essas energias densas, pesadas, tá?
e os espíritos também perturbando essas pessoas, essas energias negativas, então faz com que dificulte o despertar dessas pessoas. Mas é isso, é a nuvem negra. E eu estou aqui para tentar para tirar essas nuvens negras. Aí ele diz que a nuvem negra também representa a falta de fé e esperança. Então, essa nuvem negra também, ela alcança a pessoa por causa da falta de fé e esperança das pessoas. É isso que o inimigo quer. Ele quer matar sua fé, tirar sua esperança. Não, não tem mais jeito não. Aqui é assim mesmo. Todo mundo vai morrer aqui, todo mundo vai. Então ele quer tirar totalmente a sua fé e a sua esperança em Deus. É por isso que tem se levantado muita gente aí nas redes sociais querendo matar a sua fé, pessoal. Porque matando a sua fé, tira a sua esperança em Deus. Tira a sua esperança de você caminhar aqui. O que é que acontece? Você vai perdendo vai ficando fraco, aí vai, não tem jeito, aí vai caindo em depressão, aí vai dando ansiedade. E eu estou falando que isso está acontecendo com gente, pessoal, que estão em um grupo religioso. Imagine as pessoas que estão aí, pessoal, caindo na gandaia. Por isso que muitos estão doentes espiritualmente, depressivos. Então, tem muita gente aí à base de remédio, sabe, e com loucuras, tá, pessoal? Por causa dessas frequências, dessas informações. Principalmente no meio religioso, tá? Espiritual, tá? Tem muita gente que estão com a confusão na mente muito grande, tá? Aí ele fala, a nuvem negra também pode simbolizar o momento de afastamento da fé e da esperança, onde a pessoa se sente perdida e sem direção. É isso que o inimigo está querendo. Você fique perdido e sem direção. Mas Deus quer que você encontre o caminho. Deus fez um caminho e lhe dá uma direção, lhe dá esperança. Você vê como as coisas trabalham ao contrário, pessoal? E tem muita gente com essa nuvem negra aí, pairando na cabeça dela. E eu estou trazendo conhecimento para dissipar essas nuvens negras. Então, através da verdade, o conhecimento da verdade, não com coisas de ganância, tá? Como alguns espiritualistas. É você trazer na verdade pura mesmo para dissipar essa nuvem negra. E graças a Deus, tá? Aqui já foi pessoas que estão dando ouvido aqui os meus vídeos aqui, já foi dissipado da mente dela essas nuvens negras, tá, pessoal? Graças a Deus. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a nuvem negra pode ser vista como uma metáfora para um estado de ânimo negativo. Então, é uma metáfora. Então, quando fala lá nuvem negra, está falando de uma metáfora, né? Que está falando de um estado, né? Da consciência da pessoa, que a pessoa está no ânimo negativo. Então, representa isso. Ele fala como depressão, ansiedade, que pode afetar a percepção da realidade da pessoa. Então, afeta. Entende? Então, lembre, a palavra que eu estou usando, nuvem negra, é uma metáfora. Você sabe o que é uma metáfora? Quem estudou lá na psicanálise, tá? Usa muito o nome com metáfora. A Bíblia também é uma metáfora, pessoal. Toda a escritura é uma metáfora. Por quê? Cristo usa, como é que se diz? Coisas daqui do físico que formam uma representação espiritual. E isso que, se a pessoa não for espiritual, traz uma confusão na mente
dessa pessoa. Então, se ela entra nessa confusão mental, ela entra, vibra numa frequência negativa. Entende agora, pessoal? É, você vê que não é fácil. Então, representa um estado, né? A nuvem negra pode ser vista como uma metáfora para um estado de ânimo negativo, né? Como depressão, ansiedade, que pode afetar a percepção da realidade da pessoa. É isso. Aí ele fala, em geral, né? A nuvem negra, no contexto espiritual, é um sinal de que algo está perturbando o equilíbrio interno e a conexão com Deus e a espiritualidade positiva da pessoa, agindo precisa agir com atenção e buscar solução. Então, qual é a saída? Qual é a solução que a gente vai encontrar para essa nuvem negra, que é um desequilíbrio interno que a gente está tendo, a nossa consciência? É buscar conexão com Deus e a espiritualidade, com a sua espiritualidade. É isso que eu estou fazendo aqui, despertando para que as pessoas entrem nessa conexão e na espiritualidade, pessoal. Positiva, né? Positiva, não negativa, tá? Porque tem uma espiritualidade negativa. Eu agora mesmo falei aqui que tem gente aí da espiritualidade, mas trazendo uma espiritualidade negativa, não positiva. Então tem que trazer aquela espiritualidade positiva, que é o quê? É trazer a pessoa para se conectar com a verdade dela, com a espiritualidade dela. Tá? Aí a pessoa busca a solução para sair dessa vibração de frequência de confusão mental. Então, tudo está acontecendo mentalmente. Então, o que é que o inimigo usa? Ele usa vibração, música, usa notícias pesadas, usa filmes negativos, usa várias coisas para o quê? Entrar na sua mente, dominar. Por isso que é um controle mental, né? A Matrix. O que é que também você vai para um grupo religioso, o que é que eles querem controlar? Quer controlar a sua vida também usando mentalmente. Eles vão usar o quê? Palavras, né? E vão querer controlar você. Então, você vê que a Matrix ela está dominando todos esses setores. E para você sair disso, você tem que despertar, pessoal. Sem o despertar, você não sai dessa frequência negativa. Até você vai para um grupo ali pensando que vai se tornar melhor e às vezes não vai. Tá? Porque não tem nada a ver conexão com sua espiritualidade, com Deus, com essas matrix que foram criadas. Entende, pessoal? Agora, vamos lá. O que é que ele fala mais? Ele fala, muitas vezes passamos por situação que parece que tem uma nuvem negra carregada sobre a nossa cabeça. É isso. Porque, pessoal, a gente entra nessa vibração aí, dessa frequência de confusão mental. Foi através de alguma coisa, deu um gatilho para você entrar. Foi uma palavra, uma coisa, a percepção como você entende a realidade. Então, notícia de medo toda hora. Então, tudo você entra nessa aí. Aí ele fala, quando essa situação demora um pouco mais para resolver, a expressão que dá é nunca mais veremos o brilho do sol novamente. Então, parecendo que a gente não vai ver a luz no final do túnel, o sol brilhar. Passamos a cultivar pensamento negativo. Então, é isso que a Matrix quer, tá? Por isso que ele passa muita informação negativa. É por isso que eu nunca mais assisti notícia, assim, jornal, né? Na TV, nunca mais assisti, pessoal, por causa disso. É uma negatividade só.
Então, nas redes sociais aqui também está a mesma coisa. Tem gente que só quer passar a informação negativa. Né? Teve por isso que eu subi logo do que aconteceu lá na guerra, porque corre logo rápida. A notícia boa, as coisas boas para as pessoas não correm. Então, é porque o inimigo tem os deles para passar a frequência dele, pessoal. Colocar medo. Então, para que você entre numa frequência de medo. Então, fique cultivando pensamento negativo. Tá? Aí ele fala, passamos a cultivar pensamento negativo. Se você demora de sair dessa frequência, então você fica com esse pensamento negativo e deixamos até de acreditar no nosso potencial, o que não ajuda em nada, ao contrário, só piora. Então, só piora. Tem que sair. É uma frequência, então, é um estado interno que você entra, a mente está em confusão. Isso representa, por isso que a nuvem negra representa essa confusão que está na sua mente. Então a mente está confusa, então sua emoção está desequilibrada, então você está vibrando negativo. Então, o que é que acontece? Aí as consciências espirituais negativas, ele tem acesso a você, começa também a colocar coisa, perturbar você, tá? Ainda mais se você for um médium sensitivo, uma pessoa desperta espiritual, está desequilibrado, aí esses espíritos vêm com toda a força, tá? Porque ele diz, ele vai ser espiritual, então vamos derrubar logo ele aqui. Então ele vem com toda a força para fazer você cair verdadeiramente. E por isso que tem muita gente, às vezes, que fica louca, tá? Cai em depressão, tristeza profunda, tá? Isso aí já tem espírito, tá, pessoal? Aí você já tem que buscar ajuda, tanto espiritual como psicológica, tá? Se entrou nessa frequência aí, não tem como, tá? Se você está assim busque logo uma ajuda psicológica e espiritual também, tá? Porque você já entrou na frequência, já alcançou já até o estado físico seu, tá? Por isso que não é bom. Quando você percebe que vai entrar você começa a trabalhar para sair daí. Então, a espiritualidade, a conexão com Deus, né? Se aproximar mais das frequências dimensionais, para que essa energia negativa seja dissipada, essa nuvem passe, tá? Aí ele fala, estamos em uma batalha contínua contra as forças espirituais. Estamos, tá? Se você não está percebendo isso, a gente está aqui numa batalha espiritual, né? Que procura de toda forma destruir a nossa paz. Então, procura de toda forma destruir a nossa... que não quer ver a gente equilibrado, em paz, feliz. Não quer. Então, pessoas quando vê a outra tá feliz, verdadeira, e fica com inveja, fica querendo derrubar, você está com o inimigo no couro. Está aí no lombo, está usando você. Por que você está com inveja que a pessoa está feliz, pessoal? Está com paz? Está com inimigo. E você é um instrumento dos Satanás sendo usado para querer trazer infelicidade das pessoas. E quantas pessoas estão assim? Até no meio religioso, tá? Tem essas pessoas, tá? O Satanás tem um dele lá também, tá? Aí desses meios. Aí ele fala, Satanás e seus anjos escolhem a arma certa contra cada um de nós, dependendo da característica da pessoa. Então ele escolhe a arma ali para tentar derrubar você. Existe, porém, uma forma de ataque que o inimigo usa contra todos. Então, qual é a forma que o inimigo usa contra todos? A nuvem negra do desânimo. Então, é essa confusão mental para trazer desânimo, desesperança a você. Então, essa arma,
o inimigo está usando contra todo. Todo mundo cai nessa, tá com essa nuvem negra. Então, por quê? Porque eles estão dominando aqui todas as comunicações. Então, frequências, música, está dominando tudo aí. Tudo aí é da Matrix, tá, pessoal? Tudo é da Matrix, tá? Então, eles estão trazendo uma frequência de baixa vibração. Então, para trazer o quê? Desânimo. Entende? Então, para a gente sair dessa, é despertando a consciência, para que a gente saia, comece a